o Bach, ele fez os florais, desenvolveu os florais, e uma série de outras pessoas desenvolveram os seus florais também. Uhum. Existe uma lógica, vamos dizer, na sua opinião, você que lida com plantas, tudo, essa dinamização, esses florais, eles têm um sentido, vamos dizer, eles funcionam da forma como se propaga que funcionam, mesmo nessa... o termo deve ser inadequado, dinamização é em homeopatia, não sei se em floral também se faz isso. Então, como é que você vê essa questão do floral no ser humano? Que não deixa de ser de flores, de plantas, essas coisas, acaba se fazendo essa terapia, digamos assim. Como é que você vê isso? Você sabe que eu sou muito assim cético. Eu gosto de comprovar para ter uma base, pelo menos, né? Então, uma vez eu estava num simpósio e a médica-chefe desse setor de práticas integrativas estava nesse simpósio. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e perguntei por que os florais de Bach, que eram a medicina alternativa mais utilizada no mundo, não era preconizado na época. Hoje em dia já é, mas na época não era preconizado como prática integrativa pelo Ministério da Saúde. Sim. Ela me respondeu o seguinte: Eduardo, é porque não existem estudos comprovando a funcionalidade daquele floral para aquele tipo de indicação terapêutica. Claro. Então, todas as informações que são passadas, inclusive pelo próprio histórico do Dr. Bach, são muito vagas, são muito subjetivas. É porque teve uma intuição e tal. Isso, para a ciência, é difícil de você trazer uma fundamentação para justificar aquilo. Isso foi na época, em 2008, 2009. Na época, só tinham 6 práticas integrativas, chanceladas pelo Ministério da Saúde. Hoje em dia, o estudo, as práticas integrativas, já incluíram os florais de Bach. Por quê? Porque a partir dessa época foram ampliados os recursos para fazer estudos de fundamentação científica dos florais de Bach. Claro. E, estatisticamente, a gente não sabe ainda o mecanismo, mas, estatisticamente, através de estudos duplo cego, né, quer dizer, um grupo toma o floral, um grupo toma água, placebo, e o outro grupo toma um medicamento padrão. Então, foi constatado que, estatisticamente, o floral de Bach funciona. A gente ainda não sabe, estamos estudando o porquê. Agora, uma coisa muito interessante, quando você tocou no nome do Dr. Eduard Bach, é preciso ressaltar o seguinte: quem foi Eduard Bach? Sim. Ele era um médico, cirurgião, tá? Ele trabalhava no Hospital de Londres, justamente no setor que recebia os feridos de guerra, da Primeira Guerra Mundial. Tá. Depois ele foi alistado e foi para a campanha, na Primeira Grande Guerra, e você sabe que aquilo ali, todo mundo sabe o horror, a carnificina que foi aquela guerra. Então ele saiu daquilo, abalou profundamente, porque ele era um homem espiritualizado. Ele já é um estudioso, um iniciado, uma pessoa que tinha contato com esse mundo espiritual. Então, aquilo ali, ele saiu da guerra com o firme propósito de encontrar uma solução prática, viável, para tratar a psique humana. Sim, tá. Então, ele viu que o grande mais sofrimento do que a dor física eram as sequelas de estresse pós-traumático, da pessoa que não conseguia mais dormir, não conseguia ter um comportamento normal, por causa dos traumas daquelas situações extremas que viveu na guerra. E ele pegou, em primeiro lugar, ele foi estudar. Ele estudou Rudolf Steiner,
ele estudou Paracelso, ele estudou Hahnemann, ele estudou uma antiga curadora alemã, esqueci o nome dela, é até uma santa da Igreja Católica, uma mulher fantástica que no século XIV fez pesquisas incríveis sobre as plantas medicinais. Ela era a madre superiora de um mosteiro de monjas beneditinas, e o Eduard Bach foi estudar toda essa biografia e foi desenvolver os sentidos espirituais para ele mesmo entrar em contato com as plantas e fazer a pesquisa dele em primeira pessoa. Então, o que ele fez? Ele foi desenvolver aqueles talentos de clarividência, de concentração, de contemplação e de meditação, para entrar no âmago daquele ser vegetal e descobrir qual que é a razão de ser para que aquela planta existe. Exatamente. Então, é isso que fazem esses grandes mestres. Eles desenvolvem forças de compreensão, de cognição, que são extraordinárias. São justamente, todos eles foram iniciados em escolas Rosacruzes, gnósticas, maçônicas, mais recentemente teosóficas. Uma fundamentação iniciática para poder mostrar isso cientificamente depois. Exatamente isso, Grego, exatamente isso que eles fizeram. Então, no caso do Bach, ele entrava em contato direto com aquela plantinha e tinha uma integração pessoal com ela. Eu quero até mostrar aqui para vocês, não sei se vai ser visível, não sei se dá para ver aqui, ó. Claro, Craig Hoddred, Pensamento Vivo, as plantas como mestras. Muito bom. Esse livro foi recém-editado agora no Brasil, é um livro precioso para quem quiser estudar a fundo as plantas medicinais, para você ver o que elas têm para nos ensinar. Mas para elas nos ensinarem os seus valores, os seus segredos, você tem que ter um grau de preparo para observar isso. É como dizia o padre e cientista Teilhard de Chardin, né? Ele era padre, mas também um grande cientista na área arqueológica, um grande arqueólogo. E o padre Teilhard de Chardin falava: nada no universo é perceptível se a gente não estiver disposto a observar. Se você não quiser observar aquilo não existe para ser. Né? Então, através desses princípios, né, de contemplação, de meditação e de concentração, de domínio da mente, né, o que os orientais chamam de dhyana, meditação, dharana, concentração, foco, e samadhi, que é você interagir diretamente com a superação da separatividade. Olha, você e aquilo fazem uma coisa só. E aí você vê por que aquilo existe.